Todos os 300 vestibulandos de uma turma, de um curso pré-vestibular, prestaram vestibular apenas para o curso de medicina em ao menos uma das universidades, A, B ou C. Desses, exatamente 240, então muito cuidado com essa informação aqui, porque na hora que ele diz que é exatamente 240, ele está dizendo o seguinte, a gente sabe que 240 não necessariamente fizeram apenas o vestibular da instituição A. Eu tenho 240 no total. Nesses eu tenho 180 que também fizeram, dá bem? Então nós temos uma interseção entre os conjuntos. Então cuidado, ele não está utilizando a palavra apenas. 180 o vestibular da Universidade B, 150 da Universidade C. M alunos prestaram vestibular na Universidade A e também na Universidade C. Então nós temos aqui uma intersection, ó. Universidade A e também na Universidade C. Beleza? Determine quantos são ao todo os possíveis valores de M. Então, olha só que bonito. Deixa eu apagar aqui e vamos para a próxima tela. Então, olha só, moçada. Aqui eu tenho ó, o diagraminha de Venn. Daí nós vamos ter a seguinte situação. Ó. Vamos colorir algumas coisinhas aqui. Então, olha só. Esse pedaço aqui é todo mundo que fez vestibular na instituição A e C. E no enunciado, ele diz que a quantidade de pessoas que nós temos aqui é M, que é o valor que nós queremos descobrir, né? Em qual parte que está, né? Onde está percorrendo esse M, para quais valores o M vale. Daí o que nós temos também? Deixa eu colocar aqui em laranja, ó. Isso aqui que sobra, ó, é quem está no conjunto A, mas não fez a prova C. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho 240 pessoas no conjunto A que prestaram vestibular na Universidade A. Desses 240, eu vou descontar, ó, então 240, eu vou descontar M, beleza? E nós temos aqui abaixo quem prestou vestibular na instituição C, mas não fez, né? Ali no caso a intersecção com A. Então aqui nós vamos ter quantos? Eu tenho 150 pessoas que fizeram vestibular na instituição C, eu desconto M, 150 menos M. Daí aqui sobrou quem fez vestibular somente na instituição B, que eu vou colocar como valor N. Agora nós estamos falando de um espaço amostral, de um universo que tem 300 pessoas. Então se nós somarmos esses valores, ó, 240 menos M, mais M, mais 150 menos M, mais N, isso tem que fechar o espaço amostral de 300 pessoas. Belezinha? Aqui a gente pode dar Hadouken, né? Ó. O M com o menos M, isso aqui vai zerar. Daí o que eu vou fazer? Eu vou jogar, ó, eu vou isolar o N. Então o N vai ficar no primeiro membro. Igual a o menos M que eu tenho aqui, passa para o segundo membro somando. Então vai ficar M. E olha só, eu já tenho 300 no segundo membro. Desse 300 eu vou descontar quanto? A soma do 240 com o 150. 240 soma 150, 390. Então eu vou descontar 390 do 300. Então esse é o valor do N. Agora, aqui que vem a manha da ariranha. Pelo seguinte, ó, olha só que bonito. O N não é a quantidade de pessoas que fez somente vestibular na instituição B. Então o que nós sabemos? Ó? Esse N ele tem que ser um valor maior do que ou igual a zero, ou seja, eu posso ter no mínimo ninguém feito somente na Universidade B. E no máximo 180. Ou seja, todo mundo que fez B, fez somente na B. Mas o que nós temos? Ó? Nós temos que esse N, ele é na verdade, ó, o N, ele é na verdade aquela expressãozinha ali, ó, M menos 90. Então eu deixo em função do M, tá vendo? Ó? E agora eu tenho uma inequação simultânea. Daqui que eu vou fazer? Eu vou jogar o 90 para os dois lados. Opa, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que aqui é 180, né? Então, agora ó, eu vou somar 90 em todo mundo. Então o que vai acontecer? 0 mais 90, 90. O M menos 90 mais 90 fica só o M. E aqui vai ficar 270. Então M é um número que varia de 90 até 270. Porém, nós temos o seguinte, ó. O M não pode superar 240 e nem 150. Ou seja,
O m não pode ser maior do que 150. Como assim, professor? Perceba lá, ó, 240 menos m, isso aqui tem que ser um número positivo, ou no mínimo igual a zero. Então daqui implica que o 240 ele vai ser maior ou igual a m. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que o m é menor ou igual a 240. E aqui do conjunto C, ó, nós temos a mesma analogia, ó. 150 menos m tem que ser maior do que ou igual a zero. O que significa também que o m tem que ser menor ou igual a 150. Então o m, moçada, olha só, o m ele tem que ser um número entre 90 e 270, só que ele tem que ser menor do que 150. Então se você olhar para esses dois conjuntos, você percebe que o m tem que ser maior do que 90. Só que ao mesmo tempo ele tem que ser menor do que 150. Então nós podemos dizer que o m ele é um número natural, né? Porque ele é quantidade de pessoas, ó. O m ele é um número natural. Porém ele é um número natural que é maior ou igual a 90 e menor ou igual a 150. Então o m vai de 90 até 150. E aqui a gente pode contar da seguinte maneira, você pode fazer por progressão aritmética, né? Uma progressão aritmética em que o primeiro termo é o 90, o último termo é o 150, né? E a razão é 1. Ou você pode fazer o seguinte, ó, do 1 até o 150, eu tenho 150 números. Desses 150 números, que eu tenho do 1 até o 150, eu vou descontar os menores do que o 90. Então eu vou descontar 89. Eu tiro 89, que são os que eu não quero, do 1 até o 89. 9 para 10 fica 1, aqui vira 14, 8 para 14, 6, ali vira zero. Então, ó, quantos valores que o m pode assumir? O m é um número natural que está nesse intervalo. Então, ele pode assumir quantos? 61 valores, né? Se você, não se assuste, vou apagar aqui rapidão, né? Se você voltar lá nas alternativas, ó, você percebe que a alternativa é a número A de I love you, beleza? Então, tá aí, belezinha? Tranquilo? Então, siga na playlist aí, que nós vamos ter a resolução da próxima questão.